Olá! Nessa aula vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos parte 2. Esse conteúdo é um resumo da disciplina Elementos de Ecologia e Conservação. Essa aula, entre outros vídeos, está disponível na descrição do vídeo, como também os áudios dessa disciplina. Então, começando falando sobre os ciclos biogeoquímicos, vamos falar sobre o ciclo da água, em que o ciclo da água é essencialmente exogênico, ou seja, na superfície do planeta, na parte da geosfera, em que ocorre a dinâmica entre os seres vivos e outros mais elementos constituintes da geosfera. E ele é um fator importante para os seres vivos, pois ele é um dos elementos abióticos que contribuem na sobrevivência dos seres vivos. Assim, entre água doce e água salgada, a água doce não chega a 2%, então é pouquíssimo em relação à quantidade de água que possui no planeta, que vamos ver cada um das suas particularidades. Enquanto isso, a radiação solar que governa essa distribuição, porque a partir da quantidade de radiação solar que existe em certas áreas ele vai contribuir na distribuição. Por exemplo, em ambientes muito quentes, haverá muita precipitação, como também umidade, pelo fato de que o ambiente possui uma alta taxa de evaporação, então vai ter uma alta taxa de precipitação e outras mais. Aí o exemplo, entre o 100% da distribuição de água no planeta, o 97,9% está nos oceanos e mares, e nas geleiras 1,7%, subterrânea 0,2%, vapor 0,01%, lagos 0,009% e em concentrações mínimas está os rios, a umidade e os lagos. Em relação, como disse, à radiação solar, em determinados pontos da Terra irá influenciar no bioma e na distribuição de água. Que no exemplo, nos polos norte e sul, existe alta latitude, assim haverá pouca radiação solar, enquanto nas baixas latitudes existe uma alta taxa de radiação solar. E o ciclo hidrológico ambiente e vida. Para que a água ela evapore, é necessário 585 calorias de água para evaporar 1 grama de água a 20 graus Celsius. E outro fator na distribuição de água é a evaporação e a evapotranspiração. Evapotranspiração é o que acontece nas plantas. As plantas elas fazem evapotranspiração, elas também transpiram. A quantidade de evaporação no ambiente é menor em relação à precipitação, ou seja, em relação às chuvas. A concentração de chuvas é maior em relação à evaporação. E os regimes hidrológicos também influenciam na distribuição de espécies em relação à concentração de água em determinado habitat. Aí vamos ver a concentração
de chuvas é maior do que a concentração de evapotranspiração, evaporação nos continentes, mesmo que nos continentes exista uma grande taxa de água do que na atmosfera. E como também em relação à temperatura e à precipitação média do ambiente coincida, como no caso das florestas. Aí veja que a precipitação da floresta úmida tropical é maior em relação ao deserto, à savana, enquanto a temperatura desses ambientes, desses biomas, é entre 30 a 20 graus Celsius. Enquanto floresta úmida temperada, a precipitação também é um pouco alta, mas a temperatura em média dela é menor, entre 18 a 5 graus Celsius. E outras temperaturas que a precipitação é baixa, as chuvas bem baixas, mas também a temperatura é muito baixa também. Então depende do bioma, da concentração de precipitação e de temperatura do ambiente. Aí o ciclo da água é da seguinte forma: existem as taxas de evaporação pelos lagos, rios, oceanos. A evapotranspiração das plantas também influencia, em que essa evaporação forma condensação, ou seja, a formação de nuvens, e ocorrendo a precipitação, ou seja, a concentração de chuva. E por que ocorre a evaporação? Pelo nível de taxa de radiação solar e como essa radiação solar é distribuída. Aí, como vimos, em baixa latitude ocorre maior radiação solar. Em altas latitudes existe baixa radiação solar. Essa precipitação, essa chuva, ela pode ocorrer infiltração, percolação, que é a penetração de água em rochas e solos, e a formação dos lençóis freáticos, que são poros preenchidos por água. E esse lençol freático ele vai passar para outras regiões e podendo chegar a lagos, a rios ou até mesmo oceanos. Esse é o fluxo de água subterrânea. E também tem a formação de gelo, de neve em certas regiões. Esse é o ciclo da água. Em relação ao ciclo do oxigênio, ele é um receptor de elétrons, ou seja, um agente oxidante. Quando a gente falou em outras aulas sobre oxirredução de algum elemento, o oxigênio é um agente oxidante. E o nível de oxigênio? Durante o tempo não existe tanto ganho ou perda desse oxigênio no ambiente. E para a gente falar sobre o ciclo do oxigênio, é o mesmo que falamos em outras aulas. O ciclo do oxigênio pode ser explicado pela fotossíntese, em que as plantas obtêm dióxido de carbono e água e radiação solar, e o seu produto será a glicose, e elas vão liberar gás oxigênio. As plantas precisam de glicose e o oxigênio. Esse oxigênio será importante para a manutenção de outros. Aí veja, já que o oxigênio tem a função de oxirredução, o CO2 é uma forma oxidada. Quando ele reage com a água, forma moléculas de glicose, é a forma reduzida. E outra forma de distribuição é a respiração celular. Os animais vão
obter glicose a partir das plantas, e vão precisar de gás oxigênio. E no produto da reação vai gerar ATP, que é a fonte de energia para os animais. Eles vão liberar água a partir do suor, a partir da urina ou de outras fontes, e vão liberar dióxido de carbono. Então veja, as plantas obtêm dióxido de carbono, gás carbônico, que é o mesmo, e vão liberar gás oxigênio. Elas podem também obter gás oxigênio para respiração aeróbica, que vai ser importante para as plantas, o oxigênio também para os animais. E os animais eles liberam dióxido de carbono. E também existem as moléculas de ozônio, que são importantes para a vida na Terra, para proteção contra raios ultravioletas. E também a liberação de dióxido de carbono a partir de queima de combustíveis fósseis, de carvão mineral e outras mais. E o oxigênio também é combinado aos sedimentos. Então, tudo é importante. E posteriormente, vamos falar sobre a radiação ultravioleta e a camada de ozônio. E a formação da molécula de ozônio. A formação da molécula de ozônio é obtida pela absorção da radiação ultravioleta, que esse ozônio ele serve de escudo para a proteção desses raios ultravioletas. E enquanto os clorofluorcarbonetos ou fluorocarbonos, também conhecidos como CF6, eles são gases destruidores da camada de ozônio. Vamos saber passo a passo como é formada o ozônio e como é destruído as moléculas de ozônio. Para a gente se situar, a camada de ozônio ela está entre a troposfera e a estratosfera. E como é construída essa camada? Existe uma grande concentração de oxigênio na troposfera. Quando esse oxigênio ele chega à mesosfera, esse oxigênio é quebrado e formando átomos de oxigênio. Então, um átomo de oxigênio se liga à molécula de oxigênio, formando o ozônio. Assim, forma esse ozônio na estratosfera. E para a gente se situar, existem 3 tipos de raios ultravioletas. O raio ultravioleta C, o ultravioleta B e o ultravioleta A. Então, veja, essa altitude da estratosfera e a troposfera, que é a primeira camada. Aí o raio ultravioleta A, ele passa para a troposfera, e esse raio ultravioleta não causa danos ao ser humano, aos seres vivos. Os raios ultravioletas B têm a tendência de quebrar moléculas de ozônio e formar oxigênio, gás oxigênio, e esse raio ultravioleta B que é nocivo para os seres humanos. Por isso que é recomendado às pessoas não tomarem sol entre os horários das 10 até às 16 horas. Ou se forem, para se proteger com protetor solar. E o raio ultravioleta C, ele é o mais nocivo, porém, a camada de ozônio impede que esse raio ultravioleta C passe para a troposfera.
Então, a estratosfera, na estratosfera, impede que o raio ultravioleta C... Aí vamos ver. Para a formação do ozônio, é a partir dos raios ultravioletas C, que o oxigênio e a radiação ultravioleta C, que é menor que 200 nanômetros, vai ligar com o átomo de oxigênio e vai formar o ozônio. Assim, o átomo de oxigênio se liga com gás oxigênio formando ozônio. E a destruição do ozônio é a partir dos raios ultravioletas B, em que o ozônio, a partir da radiação ultravioleta B, que é entre 200 e 30 nanômetros, interagir com o átomo de oxigênio, formando o átomo de oxigênio mais o ozônio, ele vai formar 2 moléculas de oxigênio. Aí, como é o ciclo da formação do ozônio? Aí, ó, molécula de oxigênio, ele vai quebrar em átomos de oxigênio quando chega na mesosfera, e assim, em seguida, o átomo de oxigênio se liga com o gás oxigênio, formando o ozônio. Aí veja, de uma forma simplificada, a molécula de oxigênio, ele quebra, formando átomos de oxigênio. Aí essa molécula de oxigênio mais o átomo forma molécula de ozônio. E em relação aos clorofluorcarbonetos, os CF6, é o seguinte: os raios ultravioleta B, eles quebram a molécula de CFC. Assim, o cloro, ele vai reagir com o ozônio, assim formando uma molécula de monóxido de cloro e de oxigênio. Assim, esse monóxido de cloro, ele quebra, e assim formando cloro e oxigênio novamente. Aí, de uma forma mais simplificada, esses raios ultravioletas B, que a molécula CFCl3, assim, esse cloro livre, ele vai se ligar com ozônio, formando monóxido de cloro e molécula de oxigênio. E, posteriormente, esse cloro, ele vai dissociar do oxigênio e vai continuar o ciclo. Do cloro se liga com o ozônio, formando monóxido de cloro e molécula de oxigênio. E, para finalizar, vamos falar sobre o ciclo do enxofre. O enxofre, ele vai passar por momentos de oxidação e redução na natureza. E ele pode ser encontrado na natureza como ácido sulfídrico, dióxido de enxofre, sulfato e sulfato de ferro. Mas não é só distribuído nessas fórmulas, pois as plantas precisam também de enxofre. Os animais obtêm enxofre a partir da alimentação de outros animais ou das plantas. Aí, o ciclo do enxofre pode ser o seguinte: há várias formas do enxofre na natureza, a partir dos vulcões, em que esse ácido sulfídrico, esse sulfato e dióxido de enxofre, ele pode ser transportado a partir da atmosfera, como também
a partir de combustíveis fósseis, pode também liberar dióxido de enxofre e sulfato, como também a liberação de gases de efeitos gasoso a partir pelos mares, esse ácido sulfídrico, esse sulfato pode ser liberado no ambiente. O excesso dessa substância, dessas moléculas, pode formar chuva ácida, que é composto de dióxido de enxofre e de sulfato. Enquanto, no caso das plantas, elas obtêm esse sulfato a partir do solo, e os animais podem obter esse enxofre a partir das plantas. E também a liberação de enxofre pela decomposição dos animais. Então, esse enxofre orgânico pode se formar ácido sulfídrico, que é uma forma reduzida, essa é uma forma reduzida, e ele pode formar uma forma oxidada, que é o sulfato. E também pode ser encontrado no ambiente o sulfato de ferro, e a distribuição desse enxofre pode ser encontrada no carvão e petróleo, xisto e outras rochas sedimentares contendo sulfeto, e assim por diante.